Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Essa passagem aqui é interessante porque mesmo o povo de Israel, que seria o povo que deveria ter maior conhecimento, um maior conhecimento, uma menor distância entre eles e Deus, eles acreditavam em deuses estranhos, né? E então Samuel disse a eles para que eles se livrassem, porque eles foram castigados, né? Então, para que eles se livrassem do castigo de Deus, do Senhor, que largassem esses deuses estranhos e astarotes e servissem apenas a Deus. Assim, Deus os livraria das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Daí em diante, eles começaram a servir apenas ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, eles não só se arrependeram do que fizeram, como eles jejuaram, né, para poder pedir perdão a Deus, certo? E Samuel os julgava ali mesmo, como era de costume desde os tempos de Moisés. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tocou Samuel um cordeiro que ainda mamava. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. Samuel, apesar dos filhos de Eli não terem sido bem educados e não entenderem o que Eli ensinou a eles, e Eli não ter conseguido, mas Samuel conseguiu aprender muito com Eli, e conseguiu aprender a ter fé e a falar com Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando
o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, olha, o Senhor usou, o Deus de Israel usou a natureza, né? Com grande trovoada, os filisteus foram vencidos, né? E não puderam fazer mal aos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, ele colocou a pedra entre Mispa e Sem e deu o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, enquanto Samuel viveu aqui na terra, a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então, houve uma grande luta, mas Israel acabou saindo vencedor, né? Recuperou o que haviam perdido e recuperaram também a fé. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Aqui no capítulo 7, versículo 4, reverência e obediência. Por fim, Israel começou a entender a necessidade do temor reverente ao Senhor, uma compreensão que os levou ao arrependimento. Essa volta ao Senhor foi sucedida pela libertação dos israelitas do domínio de seus inimigos. Tá? Então, eles ficaram por 20 anos nas mãos dos filisteus, porque desobedeceram ao Senhor. No versículo 9, quando os israelitas temeram os filisteus, Samuel deu um exemplo de oração. Vamos ver qual foi. O povo sabia que Samuel falava com Deus. Como sua mãe, o profeta era profundamente comprometido com a oração e em várias situações difíceis buscou o socorro de Deus, como Ana havia feito e o ensinou. Deus atendia a Samuel e o povo sabia disso. O acontecimento registrado em 1 Samuel 7:10 ilustra a resposta de Deus à oração do seu profeta, né? Então, ele aprendeu com a mãe, e a mãe o levou para Eli
como eu falei há pouco tempo, ele aprendeu muito com Eli, mas ele viveu só até os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade com a mãe, mas ele aprendeu muito mais com a mãe do que com Eli. Antes mesmo dos israelitas, antes mesmo dos israelitas começarem a lutar, o Senhor trovejou dos céus contra os filisteus, derrotando-os diante dos israelitas. Esperar em Deus não é perda de tempo. Samuel separava tempo para interceder pelos israelitas e não deixou de orar pelo povo, mesmo quando este o rejeitou. Então, houve uma rejeição do povo a Samuel, quando eles perderam a arca para os inimigos. Mas Samuel não parou de interceder junto a Deus por eles. Continuou orando e pedindo pelos israelitas, até que eles ficaram livres das mãos dos filisteus. Então, aqui fica claro que nós temos que perseverar. Eu acabei de falar com uma cunhada minha, que eu gosto muito, e ela fala muito na fé inteligente, né? E como eu estou doente, eu sigo as orientações médicas e vou à casa de Deus, pedir orientação a Deus, leio a Bíblia, estudo as Escrituras, né? Para que Deus me dê a vitória. E mesmo que essa vitória seja demorada, eu não vou desistir. Nós temos que perseverar, né? É difícil? Claro que é. Você está doente, não poder cumprir com as suas obrigações, não poder trabalhar. Tem pessoas que acham que é falta de fé em Deus você ir ao médico. Mas não é falta de fé em Deus, porque Jesus falou, quando ele veio ao mundo, ele falou, quando você estiver doente, vá ao médico. E quando for problema espiritual, meu Pai, Deus, procure a Deus. Então, nós temos que unir as duas coisas, porque eu não sei quando é espiritual e quando é da medicina. Então, eu busco a medicina e eu busco a fé, eu busco a Deus, para que Deus, o Divino Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, me ajude, me ampare, a minha família, os meus amigos, e assim eu peço para você também que está ouvindo esse áudio, para que você também vocês sejam curados, sejam livres das suas dores, das suas doenças, das tragédias que acontecem no dia a dia, nas nossas vidas, que a gente vê aí na televisão todos os dias, na mídia, na internet, enfim. Mas nós temos que perseverar, nós temos que buscar, nós temos que orar, porque qualquer um de nós está sujeito a passar por um mau momento, por uma doença, por uma tristeza qualquer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, mas nós temos que lutar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que educar nossos filhos, nós precisamos das escolas, dos professores para nos ajudar a educar nossos filhos, nos ajudar, porque a educação dos filhos é obrigação dos pais. Nós precisamos dos médicos, precisamos das igrejas, dos pastores, precisamos dos padres, das freiras, dos obreiros, precisamos de todos os dirigentes espirituais de qualquer congregação cristã que você pertença, né? Então, todos nós precisamos. E eu espero que cada um de vocês que ouviu essa leitura, que seja curado, seja livre dos seus problemas, em nome do Senhor Jesus. E como Jesus falou, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.